Conforme eu falei para vocês, antes de ir para a parte teórica da análise da variância, que é um assunto importantíssimo e tem aí muito bem explicado no capítulo 5 do livro Como Fazer Experimentos, eu vou falar do aspecto prático aqui de ajuste de curvas, né? Então, a gente viu na aula passada que o modelo linear não casou bem com o conjunto de pontos, né? E que tal se usarmos um modelo quadrático, né? Modelo quadrático, então, rendimento previsto por uma certa temperatura vai ser igual ao intercepto, beta 0, mais beta 1, temperatura, mais beta 2, temperatura ao quadrado. A iésima temperatura iésima pode ser a temperatura 40, 60 e assim por diante. Vocês podem ver aqui por essa figurinha que o modelo quadrático, olha como ele casou melhor com os dados. Mais ainda, olha o gráfico de resíduos como ficou bonitinho, sem estruturas, os resíduos dispersos aleatoriamente aqui em torno do zero, né? Então indicando que esse modelo quadrático é um modelo bem mais interessante que o modelo linear, né, para o seu conjunto de dados. Como é que a gente faz isso aqui no nosso R? Né? Eu já coloquei tudo aqui, né? Deixa eu apagar aqui as coisas e eu deixo o código aí para vocês, né? Então aqui eu vou apagar o gráfico também, né? Apagar o gráfico. Então, cadê o environment? Aqui, environment. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto. Então, novamente, temp é um objeto que eu vou armazenar as temperaturas. Usei aqui a função C de concatenar, né? Abre e fecha parênteses, né? Executo, tem as temperaturas. Rend é a mesma coisa. Usando aqui a função cbind, eu vou concatenar por coluna, C de coluna, bind de ligação. Então, eu vou concatenar e vou transformar isso num objeto, esse objeto reação que eu criei, eu vou transformar isso num objeto do tipo DataFrame. Executei, e aí o gráfico é esse que a gente já conhece, né? Vamos ver aqui o objeto reação. Abri aqui, estão vendo? Estão vendo o objeto reação? Estamos em 12 minutos e 27 segundos, como passa rápido o tempo. Aqui eu tenho x, o eixo do x, que é a temperatura, o eixo do y, que é o rendimento. Ou melhor, desculpem, é isso mesmo, temperatura é o x, rendimento. Só que eu preciso agora de uma temperatura ao quadrado, né, para usar o modelo quadrático. Eu preciso de uma temperatura ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Com esse comando aqui, reação, cifrão temp2, eu vou criar essa coluna temp2. Repare que a coluna temp existe, mas temp2 não existe. Essa coluna temp2 vai ser o produto da coluna temp por ela mesma, ou seja, temperatura ao quadrado. Executo, vamos ver aqui, olha aí, apareceu a coluna temp2, tipo 30 vezes 30, 900, 35 vezes 35, enfim, temp2 é a temperatura ao quadrado. E agora eu vou fazer o ajuste aqui com o modelo quadrático, vou criar esse objeto MD quadrático, onde eu vou armazenar as estimativas, os estimadores do parâmetro do modelo, dos parâmetros do modelo quadrático, usando aqui a função LM. Como argumento eu defino aqui na fórmula, deixa eu ver se vai dar certo aqui, acho que vai ter um probleminha aqui, como argumento eu vou ter aqui o Y, que é o rendimento da reação, então reação é o nome do meu reação é o nome do meu objeto, o Y é o rendimento, e aí põe aqui til para separar o Y do x. Então, rendimento em função da temperatura e da temperatura ao quadrado, né? Então, reação, cifrão, temperatura, mais reação, cifrão, temperatura ao quadrado. E eu acho que eu não preciso mais nada aqui. Deixa eu até apagar algumas coisinhas que tem aqui que não são necessárias. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui está certo, né? Então, eu estou usando aqui a função LM. Eu posso escrever a palavra fórmula, eu tenho o costume de escrever, mas eu também posso apagar. Simplesmente passar como argumento dessa função LM o Y. Ele vai entender que a fórmula o Y é o seu rendimento. E nós temos 2x agora. Temperatura, temperatura ao quadrado. Por isso que eu pus mais aqui, tá? Vamos ver se ele vai rodar. Rodou.
E aí, com a função summary, eu vou ter os parâmetros do meu modelo quadrático. Aqui estão. Repare que os valores P bastante baixos, indicando que eles são significativos. Os erros aqui comparativamente baixos em relação aos parâmetros. E aqui, ó, o que eu tenho? Menos 1,58 vezes 10 ao quadrado dá 158, 7,9 e menos 646. Vamos ver aqui. Aqui, né? Como é que estão os... Ó, menos 158, 7,99. Na verdade, não é 600. Esse aqui está 10 a menos 2. Mas está tudo de acordo aqui com o que está escrito, né? Conseguimos. O que mais? Você quer ver o gráfico, fazer um gráfico bonitinho? Então nós vamos fazer o seguinte, a análise da variância para a próxima aula, tem um telefone tocando aqui, incomodando, ignorem por favor. Eu vou aqui pegar e vou extrair os coeficientes do modelo quadrático. Então aqui, MD quadrático, cadê aqui? MD quadrático, tá aqui, ó. Você vê que ele tem os coeficientes, tá vendo aqui os coeficientes? Ó, aqui eu clico aqui, ele aparece alguma coisa, ó. Os coeficientes do modelo Intercept, menos 158, o B1, 7,99, o B2, menos 0,064, que é o que justamente está aqui, né? Então eu vou extrair esses coeficientes do MD quadrático aqui, o primeiro, que é o A, o B e o C, né? Executo. Então eu vou extrair esses coeficientes, né? Se eu quiser ver aqui no console, né, ó, puxar aqui o console para você ver, ó, vou executar só o A aqui, já que ele já foi criado. Tá aqui, ó, o intercept, o B. Isso aqui é o parâmetro linear e o parâmetro quadrático está aqui, que é justamente o que você tem aqui no livro do professor Benício, né? Estou mostrando a parte prática. A parte teórica não é comigo. Nós vamos ver a coisa toda superficialmente, mas, do ponto de vista teórico, mas nós vamos ver a prática de maneira, digamos assim, prática. Então, vou executar novamente o gráfico para aparecer o X-Lab. X-Lab quer dizer X-Label, é o rótulo do X, que é a temperatura, o Y aqui, né, tá aqui. E agora com essa função curve, e não abline, como da outra aula, eu vou declarar aqui a equação, tá vendo que eu declarei a equação com A, que é o intercept, B é o termo linear, C é o termo quadrático, tá vendo como eu declarei a equação? Olha que bonito. E vou pedir para adicionar aqui no gráfico, ó, tá vendo? Add equal true, adicione, com a cor, color, red. Tá vendo aqui, ó? Se eu quiser a cor azul, por exemplo, acho que é blue, né? Blue. Vamos ver? Ficou azul. Posso pôr legenda, curva de regressão. Aqui não ficou muito bom, porque eu preciso de mais espaço para ficar essa legenda mais bonitinha. Eu vou executar de novo. Deixa eu limpar aqui. Fazer o seguinte, limpar o gráfico e graficar de novo. Então, aqui. E aí, ficou melhor, né? Resíduos. O que é resíduo? São valores previstos menos os valores experimentais. Então aqui resíduos, peguei aqui o valor previsto menos o valor experimental do rendimento. Aqui eu fiz igual o livro fez. E aí vou fazer o plot. Plot, né? O X é a temperatura, o Y resíduos. E aqui está resíduos aleatoriamente distribuídos em torno do X. Se eu quisesse, eu traçava uma reta aí, por exemplo. Posso fazer o gráfico, o que é plot, né? O gráfico de probabilidade normal, se eu quiser. Vamos ver aqui como é que fica. E, legal, ficou retinho os resíduos. Muito bom. Tem mais alguma coisa que eu poderia fazer? Predições. Vamos pegar aqui do modelo linear, predições. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, pegar isso aqui, só para comparar os valores preditos com os valores obtidos. Então, deixa eu ver aqui, eu vou chamar de predito isto aqui. Vou criar esse objeto que eu vou chamar de cadê? Predizendo aqui, predições. Predições. Vou criar esse objeto que eu vou chamar de predito. E aí, vou simplesmente pôr o que já estava ali. E aqui vou criar esse objeto concatenando o valor predito
com o valor de rendimento real. Vamos ver se eles ficaram melhores na comparação. Ó, deixa eu puxar aqui o console. E você tem aqui, ó, compara. Ó, vou executar só isso, eu já criei o objeto. Na primeira coluna você tem o valor experimental, ou melhor, predito, e na segunda coluna o valor experimental. Veja que eles estão bem mais concordantes em relação, ó, aos obtidos com o modelo quadrático, né? Obviamente tem alguma diferença entre o valor predito e o valor observado, que é da última coluna aqui, mas melhoraram bastante. Bom, dito isso, né, já aprendemos alguma coisa aqui, o código está aí para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e mandarem o vídeo aí para os seus tios patriotas que estão lá na porta do quartel, e para eles espalharem, né? Diz para eles que se eles assistirem todas as videoaulas vão vencer o comunismo. E próxima aula começamos com um assunto importante, que é a análise da variância. Bom, grazie por essere qui fino alla fine e arrivederci alla prossima lezione.